Isaías 46, 9 diz: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que ia acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua. Vem o homem do meu conselho, e eu o disse, e também o cumprirei. Fiz este plano, e também o executarei. Agora, Lamentações 3, (21) em diante. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, bom para aqueles que o buscam. E bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que aquele que se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó e talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que te fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça, alguém terá compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se nós permanecemos, Senhor, até os dias de hoje, não é porque nós somos bons, mas é porque as Tuas misericórdias, elas não têm fim, Senhor. As Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E o que nos deixa, Senhor, muito esperançosos em Ti, Pai, é que além delas se renovarem a cada manhã, nós sabemos que ela durará de geração em geração. Nós sabemos, ó Pai, que aquilo que nós escolhemos hoje, aquilo que nós ensinamos hoje para os nossos filhos caminharão, Senhor, por esses lugares. Os nossos filhos não precisarão passar por lugares que nós passamos e precisamos sofrer. Então, Senhor, que de fato, assim como o Senhor abriu um caminho para que nós pudéssemos passar, que nós possamos abrir caminho, Senhor, para que os nossos filhos também possam trilhar esse caminho. E a nossa oração, Senhor, nessa manhã é que assim como as Tuas misericórdias não têm fim para as nossas vidas, que as Tuas misericórdias não tenham fim para os nossos filhos, ó Pai. Que a nossa geração vindoura, Senhor, possa experimentar das Tuas misericórdias, da Tua bondade e que principalmente, Senhor, eles possam viver a Tua perfeita vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, existem algumas fases da nossa vida e que o maior ataque não são as coisas que estão acontecendo do lado de fora, mas é aquilo que acontece dentro de nós. Porque quando o cenário ele muda, quando as coisas estão caminhando de uma forma e de repente do nada esse cenário muda, a nossa memória ela começa a falhar, sabe? Porque nós pensamos, poxa, Deus disse que Ele faria, só que o tempo está passando e Deus ainda não fez. Nós pensamos, Deus me prometeu várias coisas, mas a porta ainda permanece fechada até os dias de hoje. Nós entramos no lugar de pensar que Deus falou, só que o cenário todos os dias diz o contrário daquilo que Deus disse que Ele faria.
E é nesse lugar que nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos trazer à memória aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Às vezes nós pegamos o cenário que nós estamos vivendo no hoje e colocamos ele como se fosse a maior verdade das nossas vidas. E não nos lembramos que um dia o Senhor nos fez uma promessa, que um dia o Senhor disse que Ele faria algo nas nossas vidas e que a nossa estação de hoje não determina aquilo que o Senhor disse. Porque aquilo que o Senhor disse, sim, precisa ser a nossa prioridade. Aquilo que o Senhor disse precisa ser a nossa busca constante para entrar nesse lugar. Só que talvez com o passar do tempo, nós esquecemos daquilo que o Senhor nos prometeu. O tempo passa, os dias passam, as coisas mudam, os cenários ficam completamente distorcidos e nós começamos a pensar que não vai mais acontecer aquilo que o Senhor disse que Ele iria fazer. Só que Deus, queridos, Ele não esquece aquilo que Ele nos prometeu. Nós esquecemos, nós permitimos que as circunstâncias venham falar mais alto, mas Deus, Ele não esquece aquilo que Ele nos prometeu. Às vezes você esqueceu uma promessa que o Senhor te fez, ou simplesmente você cansou de esperar. Eu estou cansado de esperar, porque Deus disse que Ele faria, e eu estou vendo várias pessoas conquistando e eu não conquisto. Quando eu era um pouco mais novo, a minha maior dúvida era, poxa, sempre que eu ia para a igreja, o pastor falava, Jesus está voltando. Cara, eu já vi tanta gente morrer, e Jesus não voltou ainda. Eu já vi tantas coisas acontecerem e Jesus não voltou ainda. E daí tem gente dentro da igreja que por conta da promessa que Ele nos fez, eu um dia vou voltar para buscar a igreja. Como está demorando muito, tem gente dentro da igreja que não acredita mais que Jesus vai voltar. Tem gente que não acredita mais que Jesus é real. Por quê? Porque Ele disse que Ele voltaria e até agora Ele não voltou. Tem gente que pensa, será que Ele perdeu a hora? Será que Ele esqueceu aquilo que Ele me prometeu? Será que Ele deixou de existir? Será que Ele não vai voltar para nos buscar? Nós temos uma verdade dentro de nós. Ele vai voltar sim para nos buscar, mas vai ser no tempo dEle, no dia dEle, na hora que Ele quiser fazer. O problema é que nós vivemos hoje numa geração imediatista. Eu quero as coisas na minha hora, no meu tempo, do meu jeito. E quando Deus às vezes começa a nos levar para alguns lugares que nós não gostaríamos de ir, nós começamos a pensar que Deus mudou os planos dele a nosso respeito. Só que, queridos, Deus não mudou aquilo que Ele disse que Ele faria. Deus não mudou a essência de quem Ele é. Nós é que às vezes colocamos um talvez não vai acontecer como a maior verdade das nossas vidas. Nós pensamos que Deus está tão quieto que não vai mais acontecer. Só que eu queria que você entendesse algo nessa manhã. O silêncio de Deus não cancela as promessas que Ele fez para a tua vida. O silêncio dele não diz que Ele não vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. O silêncio dele nesses dias não significa que Deus te abandonou, não significa isso. O silêncio dele também, queridos, é um lugar onde nós precisamos entrar para aprender aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Mas para mim, pelo menos, o silêncio é uma coisa que me deixa incomodado, de verdade. Se eu chego no lugar e está tudo muito quieto, eu não sei, ou eu sou 8 ou eu sou 80, sabe? Se eu chego num lugar que está tudo muito quieto, eu quero ser o primeiro a fazer barulho. Mas se eu chego num lugar que está muito barulho, eu quero ser o primeiro a sair daquele lugar. Tem dia que em casa está um silêncio. Fala, gente, está acontecendo alguma coisa. E eu sou o primeiro que vou lá cutucar os meninos para ele voltar, botar fogo na casa. Só que quando eles começam a botar fogo na casa, eu sou o primeiro que chego para eles e falo, gente, chega, acabou. Tá, mas alguém estava quieto, você foi ali. E agora você está mandando a gente ficar quieto? Porque nós somos desse jeito. Nós pedimos algo e quando aquele algo acontece, a gente já quer que mude de novo. E eu faço isso quase todos os dias com os meninos. E daí eu lembro que um dia nós oramos. Talvez até antes de conhecer a Rosana, eu sempre quis ser pai. Eu sempre falei para o Senhor, Senhor, me dá um filho. E daí eu tenho 2 filhos. E daí quando eles estão colocando a casa de cabeça para baixo, eu chego e falo para eles, para de fazer isso. Agora imagine se eu não tivesse os 2. Eu não teria nunca bagunça na casa. Eu não teria nunca o problema de chegar para eles e falar, cara, se tu não ficar quieto agora, você vai ver o que vai acontecer contigo. Mas eu também não teria a alegria de hoje acordar. Gente, eu vou falar um negócio para vocês aqui, porque eu sou eu mesmo assim, sabe? Você pode falar, pastor, você não tinha nem que ter falado isso, você é muito boca aberta às vezes. Mas eu sou ser humano, tá? Eu não sou super-homem.
Eu estava hoje no banheiro da minha casa. Eu não tinha nem escovado os dentes ainda. Sabe quando você está meio que acordando, meio que dormindo, estava começando a tirar a roupa para ir tomar banho. Eu escutei a porta entrando, aquele... Falei aos meninos: Pai, feliz Dia dos Pais! Se eu não tivesse eles, eu não ia precisar falar para eles: fica quieto. Mas eu também não ia poder ter a alegria de falar: obrigado, filho. Então, às vezes, nós reclamamos por aquilo que nós mesmos pedimos para o Senhor fazer. Porque além de sermos uma geração imediatista, nós somos uma geração confusa. Que a gente pede para o Senhor, daqui a pouco a gente esquece aquilo que a gente pediu. E quando Deus nos dá, nós reclamamos daquilo que Ele nos deu. Teve esse negócio do Dia dos Casais agora aqui, sábado agora. Quantos filhos você tem? Eu escrevi 2, e se bobear eu faço mais um. Pastor, você tem coragem? Às vezes eu tenho. Não sei, dá um negócio assim, lapso de memória, acho, não sei. O que nós precisamos entender é que, por mais que o tempo passe, queridos, a palavra do Senhor, ela continua de pé. Por mais que os anos passem, a palavra do Senhor, ela continua sendo a mesma palavra que Ele disse que Ele faria. E sabe uma coisa que o Senhor tem ministrado muito no meu coração esses dias? Josué capítulo 21, e o versículo 45 diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Ele não disse algumas promessas falharam. Ele não disse quase todas as promessas falharam. Ele disse não, nenhuma promessa falhou. Então tudo aquilo que o Senhor disse que Ele faria, Ele cumpriu. Então tudo aquilo que Ele disse que Ele faria na tua vida, Ele vai fazer. Por quê? Porque nenhuma promessa dEle falha. A minha promessa falha, a promessa do prefeito falha, mas a promessa que Ele fez para a tua vida não vai falhar. Aquilo que Ele disse que Ele faria, passe o tempo que passar, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. O problema é que às vezes nós esperamos o cenário perfeito. O dia que o cenário perfeito chegar, eu vou lá e faço. Deixa eu te contar uma coisa: o cenário perfeito nunca vai chegar. Credo, pastor, não existe cenário perfeito, queridos. Existe um Deus de promessas. Existe um Deus que tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então, o que você chama às vezes de demora, Deus com certeza está chamando de processo. Ah, Deus, tu está demorando muito. Não, isso é um processo. Isso faz parte de uma estação onde o Senhor está vindo para nos forjar nele. E muitas das vezes, eu já falei isso várias vezes: Senhor, eu acho que chegou o fim. E não chegou o fim, queridos. Chegou talvez um tempo de transição. Chegou talvez uma nova estação. Porque se você chegar hoje e olhar para trás, eu queria que você fizesse isso hoje. Não só olhar para trás não, porque tu vai ver muita gente feia. Estou brincando, gente. Mas eu queria que você olhasse para trás, aqui dentro de você, aqui, ó. Olha os lugares que você já teve antes. Olha os lugares onde você está hoje. Olha os lugares que você já viveu antes. Quantas vezes você disse eu não vou conseguir, e olha para onde você conseguiu. Quantas vezes você pensou eu não vou dar certo, e olha para onde você deu certo. Quantas vezes nós colocamos uma verdade dentro de nós que não é a verdade que Cristo tem para nossas vidas. Por quê? Porque o cenário não é perfeito. Só que o cenário, queridos, não define aquilo que Deus disse que Ele iria fazer. O cenário não muda as promessas que o Senhor disse que Ele faria na tua vida. Se você olhar para trás, quantas portas você sabe que o Senhor abriu para você? Quantos dias o Senhor veio com uma cura sobre a tua casa? Momentos que você nem esperava mais, o Senhor veio e fez aquilo acontecer de uma forma muito extraordinária. Lembre-se, querido, das noites que você chorou, das noites que você se desesperou pensando que nunca ia conseguir ter uma resposta do Senhor. Você chegou até aqui. Sabe o que é mais incrível? Que se você chegou até aqui, queridos, você vai conseguir ir além. Você vai conseguir avançar para aquilo que o Senhor está fazendo. Porque o mesmo Deus que te trouxe até aqui é o mesmo Deus que vai te levar até o lugar do propósito. O mesmo Deus que te sustentou até hoje é o mesmo Deus que vai te levar para o cumprimento da promessa que Ele te fez. Traz à memória aquilo que te pode dar esperança. Só que às vezes nós ficamos parados olhando o tempo passando.
O tempo passou e as promessas não se cumpriram. Queridos, o Senhor tem falado muito esses dias conosco que Ele vai nos fazer permanecer nele. E todas as vezes que nós permanecemos em Deus, nós entramos em um lugar de restauração. Nós entramos em um lugar de recomeço. Nós entramos num lugar de tentar outra vez. Só que nós precisamos entender uma coisa, que Deus não precisa que venham a existir as portas para que Ele cumpra as promessas. Tem muitas pessoas que pensam, Deus, como é que vai fazer isso? Não tem nem porta aqui. Não tem uma luzinha no fim do túnel. Não tem uma saída. Tudo bem, pode não ter nada disso, mas ainda tem uma promessa. E o Senhor, Ele é um Deus de promessa. Ele não é um Deus da luz do fim do túnel. O Senhor é um Deus de promessa. Ele não é um Deus que quando nós pensamos que não vai dar certo, não vai dar certo. As promessas dEle, queridos, elas não são medidas pela tua capacidade. As promessas dEle acontecem por conta da tua fidelidade. O problema é que às vezes nós queremos ver a promessa, mas não queremos exercer a fidelidade para Deus. Eu quero viver tudo isso, mas eu não quero ter que entregar nada. E nós estamos vivendo num tempo onde a entrega tem sido muito intencional. Nós estamos vendo dias onde o Senhor de fato tem nos sustentado, porque se for olhar para a nossa força, nós não temos força. Nós não temos um pensamento de que vai dar certo. Quando eu vejo Gabriel orando, é sempre a mesma oração, ele decorou aquilo ali. Mas para mim é sempre uma coisa nova. É para orar pelo almoço, ele pede todos os dias, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda tudo que é nosso. E às vezes, eu nem oro por tudo que é nosso. De verdade. Senhor, abençoa a Rosane e meus filhos, a igreja de Amparo, amém. Está aí tudo que é nosso. E tudo que o Senhor está fazendo. E as mínimas coisas que o Senhor fez por você, talvez hoje, nós não voltamos para agradecer. Mas nós queremos que o Senhor seja fiel conosco. Nós queremos viver as promessas do Senhor. Nós precisamos entender que por mais que nós estejamos passando pelo deserto, o deserto não é o destino. O deserto ele é só um caminho, ele é só uma fase que nós temos que passar. Só que tem gente que gosta tanto do deserto que para ali e arma uma tenda. Não, eu gostei desse lugar. E fica naquele lugar, e aquele lugar passa a ser uma verdade. Querido, sai desses lugares que você se colocou, porque não é isso que Deus tem para a tua vida. Às vezes nós entramos em lugares e queremos permanecer nesses lugares, por quê? Porque nós temos feridas. Eu vou te contar uma coisa, queridos. Deus te trouxe aqui para curar as tuas feridas. E às vezes nós pensamos que Deus é um cachorrinho, porque cachorro fica lambendo as feridas, né? Deus não te trouxe aqui para lamber tuas feridas. Deus não te trouxe aqui só para passar uma pomadinha. Deus te trouxe aqui para curar as tuas feridas. Deus te trouxe aqui para pegar aquele escovão e passar onde está doendo hoje, para que depois Ele possa vir cumprir aquilo que o Senhor começou. Deus ainda está nos levando para um lugar que, por mais que nós ainda não o conhecemos, vai valer a pena esperar para chegar até lá. Deus nunca nos leva para um lugar que nós já conhecemos. Já parou para pensar nisso? Ele sempre nos leva para um lugar novo, para uma nova estação, para uma nova medida. E talvez tu pense, claro que não, pastor, eu sei os lugares que eu estou indo. Mentira, você não sabe nem como é que vai ser o teu amanhã. O amanhã que Deus está nos levando, nós ainda não conhecemos. Ele ainda não chegou, ele ainda não é uma realidade, mas Deus já sabe o que Ele preparou para o teu e para o meu amanhã. Ele sabe o que Ele escreveu para mim e para a tua história. Então não se desespere se hoje falta algo. Existe uma provisão dos céus te esperando lá na frente. Mas às vezes eu quero ficar preso aqui naquilo que está faltando. E quando nós nos prendemos naquilo que está faltando, nós perdemos a oportunidade de conquistar aquilo que o Senhor criou para nós. A Bíblia fala, querido, sobre algumas pessoas que precisaram esperar os processos do Senhor.
Ana precisou esperar um processo. Davi precisou esperar um processo. José precisou esperar um processo. Daí você e eu às vezes pensamos que nós não iremos precisar esperar. As pessoas que andaram com Cristo precisaram esperar os processos. Eles tiveram que passar por todos os processos da vida dele para poder chegar onde Cristo queria que eles chegassem. Então não pense comigo e contigo vai ser diferente. Nós vamos viver sim a perfeita vontade do Senhor. Mas até chegarmos lá, queridos, nós vamos precisar enfrentar alguns vales. Nós vamos precisar enfrentar alguns lugares que nós não gostaríamos de enfrentar. Mas para que Cristo cumpra as promessas dele, nós vamos precisar principalmente voltar nesses lugares e lembrar aquilo que o Senhor nos prometeu. Tem gente que todos os dias quer receber do Senhor uma palavra nossa, nova, um direcionamento novo. Não, eu queria uma promessa nova. Por quê? Porque aquela promessa está muito velha. Quando na verdade nós não tínhamos que receber uma palavra nova. Nós tínhamos que voltar às promessas que Ele nos fez e trazer ela à memória. Porque se Deus ainda não fez, queridos, é porque Ele ainda está te preparando para poder receber aquilo que Ele quer fazer. O problema nunca vai ser Deus atrasado. O problema vai ser a gente demorar muito para entrar no lugar que Deus quer que nós venhamos estar, para que Ele possa vir e cumprir as promessas dEle na nossa vida. Então entenda que por mais que nós venhamos sempre pensar isso, a culpa nunca vai ser dele. A culpa sempre vai ser nossa. Quantas vezes eu não conquistei coisas que eu gostaria de conquistar, porque eu decidi parar no meio do caminho. Eu até comecei bem, mas eu não continuei. Tem gente que hoje tem, 25 anos de idade. E já teve mais de 20 CNPJ aberto. Não, pastor, mas eu só estou tentando. Tá bom, mas vai tentar até quando? Não sabe o que é, pastor? Deus falou para mim que eu tinha que fazer isso aqui, ó. Daí eu abri isso aqui. Só que eu vi que passou 2, 3 dias, não deu certo. Daí, não deu, fechei e abri outro. Tá, mas o que Deus falou? Não, aquele lá. Nós queremos ajudar Deus a cumprir as promessas dele na nossa vida. Pastor, mas Deus disse que eu seria empresário. Daí tu vai ficar abrindo um monte de coisa. Foca naquilo que Deus disse que Ele faria, porque é nesse lugar que Ele vai te levar. Então para de querer tentar ajudar a Deus a cumprir as promessas que Ele te fez. Nós precisamos entrar nesses lugares, queridos, de ter a plena convicção de que nosso Deus, Ele ainda assim é um Deus de promessa. Ele ainda assim é um Deus que cumpre aquilo que Ele nos prometeu. E não importa o tempo que passou, não importa o quanto as coisas mudaram, não importa se as pessoas hoje são diferentes, aquilo que Ele disse que Ele iria fazer, Ele vai fazer. Ah, mas quando Ele falou era outro pastor, era outra igreja, era outro tempo, não tem problema. Ele sabe aquilo que Ele te prometeu. E talvez essa é a estação, queridos, onde o Senhor está te inserindo, para que você viva com muita intensidade aquilo que Ele disse que Ele faria na tua vida. Porque a maior dificuldade nossa hoje, de verdade, não é esperar a promessa se cumprir. A maior dificuldade nossa hoje é voltar para agradecer quando a promessa acontece. A gente reclama o ano inteiro, mas quando acontece a gente não volta lá e fala: Senhor, obrigado, Senhor. Quando acontece uma, a gente já emenda pedindo outra para Ele. Nós precisamos voltar a ser gratos por aquilo que o Senhor tem falado para nós nesses dias. Nós não podemos interpretar Deus pelo cenário que nós estamos vivendo hoje, mas nós precisamos interpretar o cenário que nós estamos vendo hoje, baseado na palavra que o Senhor disse que Ele iria fazer nas nossas vidas. Pastor, hoje está tudo me faltando, mas existe uma palavra na Bíblia que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor, mas eu agora não tenho mais esperança. Tá bom, mas Ele está dizendo para você: traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Então, para todas as nossas perguntas e desculpas para não fazer aquilo que nós queremos tanto fazer, o Senhor vem com uma palavra que Ele já escreveu há anos atrás. E é todos os dias muito renovada, muito nova. Parece que escreveu hoje para o problema de hoje. Nós precisamos entender que por mais que o cenário mude, a palavra não muda. Por mais que as estações mudem, Deus não muda. Por mais que as portas se fechem, todos os dias Ele vem e abre novos caminhos. Por mais que nós não venhamos mais ver
nada acontecendo no nosso dia a dia, todos os dias, o Senhor tem algo novo para fazer na minha e na tua vida. O problema é que nós não queremos mais. Nós pensamos que Deus não vai fazer mais, que Deus não vai cumprir mais, que Deus só prometeu, mas Ele esqueceu aquilo que Ele prometeu. Traz à memória, queridos, aquilo que pode te dar esperança. Se você parar para pensar agora, você vai com certeza encontrar lugares onde o Senhor disse coisas que Ele iria fazer na tua vida. Quando eu vi esse vídeo da Larice, eu pensei, poxa, quantas vezes Deus já não cumpriu a promessa? E nós ainda estamos esperando ela ser cumprida. Deus já fez. Deus já realizou. Mas eu foquei só nessa parte, eu esqueci desse outro pedido, tá? Olha tudo. Olha o contexto daquilo que Deus disse que Ele faria. Fui na escola do Dia dos Pais ontem, na caminhada do Dia dos Pais. Quando chegou lá na salinha, lá, na hora de dar o presente, o Davi me deu um desenho que ele fez. Falou, pai, isso aqui eu fiz para você. Obrigado, filho. Era um coraçãozinho. Ele falou, abre, pai. Aí ele tinha escrito lá, em nome do estava papai, para cada letra ele escreveu uma coisa lá. E daí eu falei, que desenho que é esse aqui? E ele falou isso hoje de manhã no carro de novo. Eu falei, que desenho que é esse aqui? Ele falou, aqui é você, pai. Ele falou, e esse monte de coisa amarela aqui em volta? Ele falou, é dinheiro. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu falei, é dinheiro, filho? É dinheiro, pai. Mas para quê? Ele falou, porque eu quero que o senhor tenha muito dinheiro. Eu falei, amém, filho. Ele falou, pai, olha o outro lado do coração. Eu abri o outro lado do coração. Eu falei, o que é isso aqui, filho? Isso aqui é o carro, pai, que você quer. Peguei e virei assim, ó. Ele escreveu até o nome do carro. Eu sei que o desenho não ficou tão bom, pai. Parece outro carro. Mas eu escrevi aqui, ó. Esse aqui é o carro que você quer. E daí eu fiquei olhando para aquele desenho, estava dirigindo, ele queria que eu visse naquela hora. Pai, olha agora. E eu dirigindo aqui, olhando para aquele desenho, eu falei, Deus, Tu é um Deus de promessa. Tu és um Deus que cumpre aquilo que o Senhor disse que faria. Hoje de manhã nós estávamos indo para a igreja, para ele, na cabecinha de Davi. A casa já está sendo construída, só tem um terreno lá só, não tem uma casa lá. Só um terreno lá. Mas na cabeça de Davi a casa já está no segundo andar. Nós falamos para ele hoje, Davi, a casa ainda nem saiu do papel, filho. Quem dirá da carteira. Ele falou, pai, que Deus te dê infinitos dinheiros para construir a nossa casa. Só que sabe o que é mais maluco de tudo isso? Quando Deus nos deu, Deus disse para nós que faria. Quando Deus nos deu, Ele disse para nós que daria recursos para que nós viéssemos construir. Mas às vezes é tão difícil porque a gente faz conta. E se tem uma coisa que é horrível na minha vida é a calculadora. A gente faz conta. E toda vez que eu vou lá e olho na calculadora e vou na internet, quanto custa construir uma casa hoje? Eu desisto de construir a casa porque é caro. Só que Deus prometeu e Ele disse que Ele faria. Mas para mim o cenário é muito difícil, porque é caro, é difícil, é impossível acontecer. E daí vem o meu filho de 7 anos de idade, pega, pai, está aqui, ó. Eu fiz um desenho para você, que desenho? Aqui é cheio de dinheiro e aqui é o carro que você quer. E isso me faz enxergar que o meu Deus é um Deus que vai cumprir aquilo que Ele me prometeu. Como? Não interessa como, Ele vai fazer da forma que Ele quiser fazer. Hoje eu preciso viver isso, queridos. Deixa eu falar, dá minha mochila aqui, amor, por favor. Tem minha carteira aí dentro, pega minha carteira aí, por favor. Isso aqui nem a Rosane viu ainda, tá, gente?
Eu vou mostrar para vocês em primeira mão aqui, ó. E não estou mostrando para vocês ficar... Não, só... Acredite se quiser, não tem nem uma parede na casa. Mas eu peguei uma chave, eu coloquei na minha carteira. Eu falei, essa aqui é a chave da minha casa. Mas como, pastor, isso é loucura? Não interessa, é loucura. Deus disse que Ele vai fazer. Então antes mesmo que Ele faça, eu já estou colocando vida naquilo que Ele me prometeu. Isso aqui é a chave da minha casa. Se vai dar para abrir, se não vai dar para abrir, não interessa, mas é a chave da minha casa. Pastor, de onde que é essa chave? Não sei, eu achei perdida lá em casa. Mas coloquei na minha carteira. É a chave da minha casa. E se alguém vai me perguntar na rua, o que é isso aqui? É a chave da minha casa. Nós precisamos trazer à existência, queridos, aquilo que ainda não existe. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. O problema é que nós olhamos para as circunstâncias e desistimos por causa das circunstâncias. Quando na verdade Ele diz para mim e para você, traz à memória aquilo que te pode dar esperança. Tem uma coisa que me pode dar esperança: Cristo. Ele morreu naquela cruz, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Então, por mais que os meus planos às vezes pareçam que não vão sair do papel, quando eu olho para aquela cruz, vejo aquela cruz vazia, eu tenho motivos para poder agradecer ao Senhor. Porque Ele estava morto, mas Ele ressuscitou. Então, se hoje o meu Deus Ele está vivo, nós temos motivos de sobra para poder agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Então eu queria te convidar a você olhar para os lugares onde você já saiu e enxergar os lugares que você vive hoje. Tenho certeza que o que você vive hoje é algo improvável, mas é algo que Deus quis fazer na tua vida. O que nós vivemos hoje é algo improvável, mas é algo que Deus quis fazer na nossa vida. Por quê? Porque Ele é um Deus que fala e cumpre aquilo que Ele fala. Então, por mais que a promessa que Ele tenha dito ainda não tenha acontecido, eu sei que vai acontecer. Eu sei que uma hora Ele vai cumprir. Nós não precisamos trazer esses dias à memória as coisas que deram errado. Mas é incrível que quando a gente começa a afastar um pouquinho da palavra, a nossa mente vai cativa a um lugar de escassez. E a gente sempre quer trazer aquilo que deu errado. Poxa, Deus, isso deu certo, isso deu certo, mas isso ainda não aconteceu. E Deus não pede para que eu e você venhamos trazer isso à memória. Ele não fala para você, traz à memória as coisas que deram errada. Traz à memória os filhos que infelizmente ainda não voltaram para casa. Ele não fala isso, ele fala, traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Então pare, querido, de trazer para a tua vida aquilo que ainda não aconteceu. Mas que a palavra que diz que até aqui nos ajudou o Senhor, ela possa ser a maior verdade da tua história. Porque se Ele te trouxe até aqui, nós podemos confiar que Ele vai nos levar ainda para frente. Se Ele permitiu que nós viéssemos até o mês de agosto agora, fica tranquilo, você vai chegar até dezembro também. Porque se você, não precisa ir muito longe não, se você for em janeiro desse ano, tinha coisas que você achava que não ia conseguir. Teve meses que você pensou, esse mês não vai fechar. Olha onde você está. Você está aqui. Você fechou um mês, você começou outro mês, você fechou outro mês. Deus, Ele sabe aquilo que Ele te prometeu. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da tua casa. Deus não esqueceu das orações que você fez no teu quarto. Deus não esqueceu das palavras que Ele lançou sobre a tua vida. Deus não esqueceu de nada disso. Deus, Ele permanece fiel naquilo que Ele nos prometeu. Deus não perdeu o controle da tua história, não. Deus não perdeu o controle, queridos. Aquele que te prometeu, Ele continua sendo fiel até os dias de hoje. A nossa única preocupação precisa... Traga a memória.
aquilo que te dá esperança. Essa tem que ser a tua única preocupação. Lembra novamente daquilo que o Senhor te prometeu. Lembra novamente dos lugares de onde você já saiu e dos lugares onde você está hoje. Lembra novamente dos dias que você pensou que não ia dar certo e deu certo. Lembra novamente das vezes que você teve motivos de sobra para recomeçar no Senhor. E hoje o convite que Ele faz para mim e para você é: recomeça de novo, tenta de novo, lembra mais uma vez. Queridos, Deus, Ele nesses dias está muito voltado mesmo a cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Em janeiro nós recebemos uma palavra aqui que esse ano seria o ano do cumprimento. Eu tenho crido muito nisso. Que esse ano vai ser o ano do cumprimento. Que esse ano vai ser o ano onde respostas que estão demorando anos para sair, vão sair esse ano. Onde recursos que estão demorando anos para sair, vão sair esse ano. Onde promessas que Ele fez que ainda não aconteceram, vão se cumprir esse ano. Porque a maior verdade que eu entrei nesse ano 2026 é: esse vai ser um ano de cumprimento daquilo que o Senhor disse que Ele iria fazer. Pastor, Ele já cumpriu tudo? Ainda não cumpriu. Mas o ainda não ter cumprido não significa que Ele não vai fazer. Então, por favor, queridos, entra nesse lugar de que aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. De que aquele que te prometeu, Ele sabe o que você precisa. De que aquele que te prometeu, Ele está observando todas as coisas, o que você só precisa fazer. Traz à memória aquilo que eu te prometi. Esquece os teus problemas. Esquece as tuas desilusões. Esquece aquilo que não deu certo. Traz à memória aquilo que eu te prometi. As minhas promessas não têm fim. As minhas promessas não acabaram. E se você chegou aqui nessa manhã pensando que as promessas do Senhor terminaram, que o Senhor não lembra daquilo que Ele te prometeu, eu quero te reafirmar algo nessa manhã. As promessas do Senhor para mim e para a tua vida, elas não têm fim. Então traz à memória aquilo que te pode dar esperança nessa manhã. Eu queria que você ficasse de pé. O Senhor hoje está nos fazendo um convite para recomeçarmos nele. Talvez você chegou aqui nessa manhã tendo a certeza de que não vai dar certo, de que não vale a pena tentar outra vez. E o convite do Senhor para você e para mim nessa manhã é: tente mais uma vez. Vai lá naqueles lugares e traz à memória aquilo que te pode dar esperança. Tente mais uma vez. Então, enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar um louvor, se você quiser vir aqui na frente, nós iremos orar contigo. Se no teu lugar tu quiser se ajoelhar, quiser ficar em pé, mas não perca a oportunidade nesses momentos de trazer à memória aquilo que o Senhor te prometeu. Deus, Ele é um Deus de promessa. Deus, Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu.